e bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora que já tá na hora, turma. Bora. Bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais uma manhã de nós nos alegrarmos no Senhor, de desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já tem liberado sobre as nossas vidas. Amém? Bom dia, Roberta. Que bom dia mais bom. Um bom dia animado. Glória a Jesus. Amém. Quero abençoar vocês, que tudo aquilo que vocês fizerem no dia de hoje seja com amor, seja com êxito, seja com bondade, pratiquem a misericórdia e que a graça de Deus possa acompanhar vocês em tudo que vocês fizerem, viu? Em nome de Jesus. Bora ler um provérbio do dia, gente? Deixa eu ver aqui meu volume. Ótimo. Hoje é dia 28, não é isso? 29? Que dia que é hoje? 29? 28 ou 29? Bom dia. 28. Vamos lá para Provérbios 28. Você que passa rapidinho, só para poder dar um oi, para dar o ar da graça e sair rápido. Já leva uma palavra ao seu coração. Eu gosto muito do Provérbios 28. Meu Provérbios 28 é todo marcado assim, ó, puxado. Olha meu Provérbios 28. Pois é, esse é meu Provérbios 28. Eu gosto muito. Eu gosto de uma coisa que fala o seguinte, ó, o versículo 1. Os perversos, né, os tolos, os maus, eles fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como um leão. Vamos lá meditar nessa palavra. O perverso, o mau, né, ele foge quando não tem ninguém perseguindo ele. E o justo, ele é valente como um leão. Quantas vezes a gente já deparou com circunstâncias da nossa vida que a gente falou assim, nossa, eu tirei força não sei da onde. Mas o justo, ele é como um leão. Ele é forte, valente como um leão. Ele não está preparado, mas ele simplesmente, ele avança, ele vai. Porque ele acredita que o poder de Deus que está nele é muito maior do que qualquer circunstância. Por isso que o justo, por isso que aqueles que permanecem em Deus, eles não têm medo de avançar, porque eles sabem que o que faz eles avançar é a presença do Pai. Agora o perverso, até se não tiver ninguém perseguindo ele, ele vai fugir. Uma vez eu escutei uma situação, e foi com base nesse versículo, a pessoa me contou uma circunstância de que tinha um cara, que ele roubou um carro, e no roubar o carro, ele teve que parar no sinal. E ele parou no sinal, né, no semáforo. Enquanto ele ficou parado no semáforo, o carro da polícia parou atrás dele. E no que o carro da polícia parou atrás dele, a polícia não estava perseguindo ele e não sabia que era um carro roubado. O cara desceu do carro correndo e foi embora. E no que ele desceu correndo, ele achou que a polícia estava correndo atrás dele. Por quê? Porque é perverso. Então, o perverso, ele vai sair correndo até se não tiver ninguém perseguindo ele, porque ele sabe, o coração dele aponta, o coração dele julga ele. E ele sabe que ele está errado. Então, quando você quer conhecer uma pessoa que está fazendo coisa errada, é a pessoa que antes de você perguntar qualquer coisa, ela se justifica. É fácil identificar uma pessoa que está fazendo coisa errada. E é isso. Deixa eu ver o que mais que eu gosto. Versículo 27. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Não são as minhas palavras, mas é a palavra do Senhor que vai dizer: se você olha para aqueles que têm necessidade,
você será abençoado. E aí a gente linka com Provérbios 11, né, que vai falar: a alma generosa prosperará. Então comece o dia com essa palavra. Se você passou aqui rapidinho só para dar um oi, já leve essas duas palavras com você. O justo ele é valente como leão, mas o perverso ele foge até mesmo quando não tem ninguém perseguindo ele. Amém? Vamos lá para o nosso devocional? Amém, amém, amém? Os irmãos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é vocente como um avião. É a sua tradução, né, Antônio? Obrigado por compartilhar. Vamos lá, pega a sua água, pega o seu café, pega o seu chá. Não sei o que você gosta de tomar pela manhã, mas que seja um tempo bom aqui na palavra. Amém? Vamos para Números. Nós vamos recapitular o 24 e ler o 25, tá? Ontem nós lemos o 23 e o 24. 23 e 24. O 25 é pequenininho também. Nós vamos lendo aos pouquinhos. Mas antes, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia? Amém? Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos. Nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. O Senhor é um Deus carinhoso, é um Deus de amor. E o seu amor, Pai, ele nos constrange. Obrigado por nos tirar desse império de trevas e nos levar para um reino cheio de amor. Nesta manhã eu oro pedindo ao Senhor que nos alinhe com o Senhor, Pai. Perdoa o nosso pecado, gera em nós um coração arrependido, porque nós sabemos, Pai amado, que o arrependimento é o ponto de partida. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos recalculamos a rota, Pai. Então nos ensina nessa manhã a recalcular a rota conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Papai, que haja graça nessa manhã, que haja a tua presença, que ela possa entrar em cada lar. Espírito Santo, obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é aquele que dá a sabedoria, o Senhor é aquele que dá discernimento para a circunstância da vida, o Senhor é o que nos convence. Obrigado, Espírito Santo. Nos perdoa, Espírito Santo, porque diversas vezes nós não percebemos a tua presença. Nós não entendemos que o Senhor está dentro de nós. Nos perdoa por isso. Mas nos leva a um lugar de entendimento, um lugar de desenvolver a nossa cognição e entender, Pai amado, que o Senhor está em nós. E que uma vez que o Senhor está em nós, nós somos templo, nós somos escolhidos e pertencemos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a prosseguir na caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta palavra. Eu sei que ela é atemporal, eu sei que ela permanece falando aos nossos corações. Por isso, Pai, ministra sobre nossas vidas com particularidades, com aquilo que cada um precisa, com a porção, Pai amado, que é necessária para alimentar o teu povo. Nós não estamos correndo, Pai, não estamos correndo em nenhuma fonte externa, Pai. Nós buscamos no Senhor, que é a fonte verdadeira, a fonte eterna. Obrigado por isso, Pai. Então, em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio e fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém e amém. Bom dia para aqueles que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Amém? Amém. Se você quiser, convide alguém para poder estar com a gente. Convide um irmão, convide uma irmã. Convide uma pessoa específica que seja pontual. Não sai convidando todo mundo, não manda para todo mundo, não, mas convida de forma pontual alguém para poder estar aqui com a gente. Amém? O dia está cheio de esperança. Hoje você recebeu uma folha em branco. E é mais uma oportunidade que você tem de fazer coisas diferentes na sua vida. Tem pessoas aqui que ficam se martirizando por erros do passado. Antes de começar essa live, eu preciso falar com você. Para de ficar se martirizando pelo erro do passado. O ontem passou e você não vai conseguir voltar atrás.
Mas você tem a oportunidade de fazer tudo novo de novo. E aí você fala assim, Raira, mas sobrou consequência dos meus atos do passado. Agora reconquista. Confianças. Faz tudo novo de novo. Sabe? Dá votos de confiança para quem precisa. Se dê um voto de confiança. Sabe? Então, bora começar o dia com uma folha nova? E aí você vai começar lendo a palavra. Depois de ler a palavra, você vai aplicar e vai viver um dia cheio da presença. Eu tô aproximando assim pra gente falar bem de pertinho. Você veio bem de pertinho, sabe? Para de se condenar. O primeiro perdão que você precisa liberar é pra você. E aí você vai conseguir fluir naquilo que o Senhor ele tem pra sua vida. Amém? Amém? Raira, bom dia. Como devemos confessar os nossos pecados? Com o pastor? Errado. Neste momento, Raira, estou sendo presenteado por Jesus através desta pregação matinal. Amém, Antônio, eu fico feliz. Antônio, eu nunca te vi por aqui. Então, se você é novo, se é a primeira vez que você está por aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor ele ministre sim ao seu coração, que seja um tempo precioso, tá? Respondendo sua pergunta, Vivi, com quem nós devemos confessar os nossos pecados? A palavra diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura na nossa vida. Não fala específico com o pastor. Eu vou agora te dar o versículo, tá? Onde que tá? Que aí você vai ver. Tiago 5,16. Então, se você quiser anotar, Tiago 5,16, tá bom? Cris, seja bem-vinda, viu? Coisa boa. Tiago 5,16 fala o seguinte: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então vamos lá. Se eu posso confessar e orar uns pelos outros, não necessariamente precisa ser com o pastor. Você pode escolher, Vivi, alguém da sua confiança para confessar o seu pecado. Se você não tem ninguém a princípio, manda uma mensagem para mim que eu te ouço e a gente ora junto depois. Mas se você tem alguém da sua confiança, procura esse amigo, amiga, se é o seu cônjuge, não sei, né, se você é casada, mas procura aí uma pessoa da sua confiança para que você possa confessar o seu pecado, tá? É isso. Vamos lá. Nós falamos no devocional de ontem sobre a vida de Balaão e de Balaque. Talvez você nunca escutou essa história, ou talvez escutou, mas até hoje não entendeu quem que é. Balaque é o rei de Moabe. Balaão era um sacerdote. É um pouco difícil a gente falar sobre Balaão, porque Balaão era uma pessoa que era conhecida por amaldiçoar e por abençoar pessoas. Era uma espécie naquele momento, né, naquela época, de adivinha. Então é um ponto de interrogação, Balaão. Porque a gente vai ver um pouquinho lá na frente, quando a gente chega lá na frente, a gente vai ver que Balaão ele morre e vai ter várias referências na palavra de Deus, que Balaão ele fez com que o povo de Israel fosse pervertido. Então, o coração de Balaão era um coração assim um pouco duvidoso. Ao mesmo tempo que a gente vê ele temendo a Deus e não fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus, em outros pontos a gente vê ele deixando uma deixa, que ele queria a riqueza que aquele rei estava oferecendo. E o tempo todo dá para entender o tempo todo. Tá sem som só pra Dilma ou é pra todo mundo que tá sem som, gente? Me fala isso. Conte-me. Tem mais alguém que tá sem som ou tá normal? Ô Dilma, o que você faz? Entra, sai e entra de novo. Pode ser que seja só no seu aparelho, tá? Obrigada, meninas. Obrigada. A gente vê o coração de Balaque
uma pessoa que estava ali um pouco balançado, sabe? Ao mesmo tempo que ele estava bem, ele ouvia a voz de Deus, aí logo ele já se perdia naquilo que Deus tinha acabado de entregar para ele. E o tempo todo vai ficar esse contraponto. Mas no final... Desconcentrei, Valéria. Ô, minha voz é chata demais, eu não sei como é que vocês dão conta. Mas é isso, vamos lá, avançar. Então, Balaão era uma pessoa que o tempo todo a gente ficava assim na dúvida, será que ele é ou não de Deus? Porque Deus falava com ele. Ele ora escutou o Senhor, ora não. Balaque era o rei de Moabe. E ele consultou Balaão porque ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Porque era um povo numeroso e ele estava com medo daquele povo atacar o reinado dele. Aí o que ele faz? Ele busca Balaão e fala assim, Balaão, resolve aqui meu problema, amaldiçoa esse povo, eu tenho certeza que eles vão cair diante de mim. Só que Balaão fala assim, olha Balaque, até então o Senhor não me permitiu amaldiçoar esse povo, então eu não posso. Só que ao mesmo tempo que Deus tinha dado a ele uma ordem e falou com ele assim, não faz, não vá, ele vai lá e fala com ele assim, Balaque, vamos fazer o seguinte, vamos consultar o Senhor. Vamos consultar a Deus e pedir para que Ele nos direcione diante daquilo que Ele quer fazer. Por isso vai pegar 7 cordeiros, pega aí os carneiros. Vamos ver aqui, ó. Leve carneiro, bode, como é que é? Então, a segunda mensagem. Ofereça novilho e um carneiro em cada altar. Ele está pedindo para que Balaque ofereça sacrifício no altar para ouvir a voz de Deus. Só que quando ele vai chegar a oferecer, o Senhor vem e fala assim, ó, Balaão, não é para você amaldiçoar o povo é meu. E isso vai ser repetido por 3 vezes. E o fim, o desfecho da história no capítulo 24 vai ser Balaão determinando bênção sobre Israel e falando com Balaque o que iria suceder com seu reinado. E ele vai falar assim, olha, o seu reinado vai acabar. Vai vir alguém que vai esmagar, que vai se levantar com cedro, vai vir um rei que vai ser contra o seu reinado. Dava uma referência ali de Davi, de ser Deus, né, de Jesus. E o tempo todo ele falando isso, ó, acabou, para você não tem vez. Foi a resposta do Senhor. E aí a gente entra nesse contexto do capítulo 25. Termina com ele falando assim, então vai embora. Eu não quero te ouvir mais. Balaque fala assim, ó, então vai embora. Eu vejo que o seu Deus te impediu de receber as recompensas. E ali ele vai embora, ele se despede, mas ele falou assim, deixa eu te falar o que vai suceder com o seu reinado. E aí entramos no capítulo 25. Vamos lá? Capítulo 25, versículo 1. Enquanto o povo estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seu Deus. E o povo participou da festa e adorou deuses de Moabe. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que deixa Deus irado, Deus fica muito irado, mas é a idolatria. Deus, ele aceita até, não é aceitar, porque Deus não aceita, mas Deus, ele ainda é longânimo com diversas coisas. Longanimidade é a mesma coisa de você pegar vamos pegar aqui uma gominha de elástico e esticar. Quando ela tá esticando, ela é pequenininha, mas se você pega e estica ela, isso é o fato dela ser longânima, né? E Deus, às vezes, a gente faz isso com o Senhor. A gente começa a entrar ali numa linha de, não vai por esse caminho. Deus tá falando, não vai por esse caminho. E você começa a esticar Deus. Só que Deus, ele é longânimo. Ele não é aquela pessoa que vai falar assim, você fez algo errado? Pronto, pá, vou te matar aqui agora. Deus é longânimo. Então, ele esticando aqui a longanimidade de Deus. E a ira do Senhor se acende quando alguém idolatra. Então, se você tem o hábito de praticar idolatria, toma cuidado com isso, porque isso é algo que gera ira no Senhor. Se tem algo que deixa o Senhor irado, é a idolatria, né? É você prestar uma adoração a outros deuses que não seja Ele.
Pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, a sua esposa, né? A sua mulher, a sua casa, carro, não sei. Eu não sei o que você tem colocado como centro na sua vida. Mas toma cuidado com isso, porque Deus, ele não suporta idolatria a outros deuses ou a qualquer outra coisa que não seja ele. E esse é um ponto da gente observar bem, porque dentro de nós tem uma configuração para nós adorarmos. Nós somos configurados para adorar. Pensa aí num robozinho, sabe aqueles robozinhos de limpeza? A programação daquele robozinho é para que ele gire e puxe, né, a sujeira. É uma programação, ele vai rodando, bate, pá, volta, bate, volta, bate, volta. E ele vai limpar a casa toda. É a programação dele. Ele foi feito para isso. Não sei se vocês já viram aquele cachorrinho que o meu era o favorito, era o meu brinquedo favorito na infância. Era um cachorrinho que fazia assim, ó, tchup, tchup, e virava. Ele pulava. Dava 2 para frente e voltava para trás. E dava um pulinho para trás e virava. E caía de frente. Era o meu brinquedo favorito. Era a programação dele. Ele era programado para dar 2 pulos, tchup, tchup, virava. Tchup, tchup, virava. E nós temos uma programação. Nós somos programados. Eu amava também, gente. Você tinha, Val? Tinha, Karen? Eu amava esse cachorrinho. Toda vez que deixava levar brinquedo pra escola, era ele que eu levava. Ah, gente. Vamos lá. Da mesma forma que existem robôs programados, a nossa vida, ela é programada para adorar. Na nossa configuração, nós somos feitos para adorar. E nós gostamos de adorar algo. Porém, se a adoração ela for colocada em lugar errado, você vai acabar adorando uma Bíblia, você vai adorar o seu carro, porque tipo assim, é a minha Bíblia, como eu amo a minha Bíblia, olha como ela é linda, essa Bíblia em específica, porque ela é boa de borboleta, sou apaixonada com ela, nossa, meu Deus, eu amo essa xícara, porque ela é de florzinha, e a gente tem uma facilidade muito grande, sabe, de prestar uma adoração a algo, de fixar um sentimento por alguma coisa, porque nós temos essa necessidade, está dentro de nós. Está dentro de nós uma programação para adorar, para amar. Nossa, eu amo essa xícara. Eu amo café. Existe uma programação dentro de nós. Mas nós precisamos tomar cuidado para não depositar essa adoração no lugar errado. Porque o único digno de ser adorado é o Senhor. E a ira de Deus, ela se acende quando as pessoas prestam uma idolatria, uma adoração a qualquer outra coisa que não seja Ele. Você está entendendo? Se você está entendendo, você escreve: eu adoro somente ao Senhor. Eu fui configurado para adorar ao Senhor. Escreve isso. Coloca nos comentários. Eu fui configurado para adorar o Senhor, a Deus, né? Eu fui configurada para adorar a Deus. Eu adoro somente ao Senhor. É isso. E aqui o povo, olha o que aconteceu. Só que aqui tem um ponto que não está falando especificadamente nesse capítulo, mas posteriormente, quando a gente chegar lá no capítulo 31, nós vamos ver Balaão, embora ele não vai executar o que Deus tinha falado, né? Deus falou assim, não tem como você amaldiçoar o povo. O povo é escolhido meu. Só que Balaão, ele ficou um pouco mexido ainda ali, tipo, com as riquezas. Ele ficou tipo, tá. Eu creio que ele fez ali um tratado com Balaque. Ele não amaldiçoou o povo, mas ele entregou um tesouro. Ele virou para aquelas mulheres do reinado, eu creio que ele deve ter falado para Balaque. Falou assim, faz o seguinte, Balaque, pega as suas mulheres e faça com que elas se deitem com os homens de lá. Faça com que suas mulheres seduza eles lá. Nós vamos ver daqui a alguns capítulos a morte de Balaque.
E vamos ver que o motivo era esse. Ele fez com que as mulheres moabitas se deitassem com os homens de Israel. Ou seja, não possa amaldiçoar esse povo. Mas se você quer desestruturar ele, enxerga uma outra cultura, coloca uma outra adoração, leva mulheres para seduzir aqueles homens. E aí, Balaão tinha entregado um segredo. E acontece que as mulheres moabitas desceram e mantinham relação sexual com os homens de Israel. E ali, aqueles homens começaram a prestar sacrifícios e cultuar os deuses dela. Porque homem, com todo respeito os homens que estão aqui, mas homem é meio bobo com mulher, não é? Eu já escutei isso várias vezes, mas o homem fica meio bobo. E há ditados que falam que a mulher ela consegue tudo que ela quer com o homem. Porque o homem ele é atraído pelo que ele vê. E homem é carnal, o homem ele gosta de mulher carne, mulher gosta de sentimento. Você quer ganhar uma mulher, você tem que falar um monte de ladainha no ouvido dela e falar que ela é a única na sua vida. Que eu não tenho outra razão senão você. Porque como aquela pessoa não conseguiu te valorizar, uma vez que você é cheia de características, você é amável, você é doce, eu vou te dar um reino se for possível. Mulher é levada pelo que escuta e homem é levado pelo que vê. Então é muito mais fácil o homem trair. Eu não quero respaldar isso em nada. Isso não é motivo, porque o homem ele tem que ser fiel ao Senhor e ele tem que ser fiel a esposa dele. Uma Raira aqui, gente. Raira Karina. Que nome bonito que você tem, Raira. Apaixonei. Apaixonei, viu? Mas homem, ele é levado pelo que ele vê. E a mulher pelo que ela escuta. Então, homem é muito mais fácil dele cair e trair. Por quê? Ele viu, não é que a mulher é linda, maravilhosa. Ela é uma mulher. E pronto, acabou. Aí ele trai. Bobo. E eu falo que homem é levado pela mulher, sabe? Homem, ele vai pelo que ele vê. Então, por isso que a gente vê muito mais homens traindo do que a mulher. Porque homem, se ele tem uma secretária, se ele tem uma amiga, uma colega de trabalho, ele vai levar na ladainha ali o que ele viu e foi, acabou. Agora, a mulher, para trair, ela tem que ser seduzida. A mulher é mais inteligente. A mulher não fica com o primeiro cara bonito que aparece na frente dela. Eu, por diversas vezes, vi homens muito bonitos. Mas quando ele abriu a boca, eu falei assim, meu Deus, como que pode? Filho, você não tem nada, vazio por dentro. Não consigo. Não vai, não avança. Então o cara, para me seduzir, ele tem que ser inteligente. Ele tem que ser amante da palavra. Ele tem que gostar de Jesus. Ele tem que ter conteúdo. Mas homem não. E aí o que ele fez? Balaão deu a dica. Pega suas mulheres, você tem várias mulheres aí lindas e maravilhosas, leva essas mulheres lá, faça com que os homens deitem com ela. E aí, essas mulheres começaram a convidar os caras para poder ir prestar sacrifícios e adoração aos deuses dela. E sabe o que aconteceu? Os bobões eles foram. E chega lá aquela turma toda, começando a prestar culto a outro Deus. Gente, o povo de Israel, o povo hebreu, aquele povo que viu o mar se abrindo, o povo que via maná descendo do céu todos os dias, as codornizes chegando, eles não tinham falta de nada no deserto. E eles estão aqui agora prestando culto a outros deuses facilmente. E aí eu quero te falar, quantas vezes você já trocou o Senhor por várias coisas, do tipo... eu até queria ficar com o Senhor na presença de Deus, mas eu tenho um aniversário para poder ir. Eu tenho um casamento para poder dar uma passadinha. Eu tenho que descer na rua para poder comprar algumas coisas ou fazer feira. E é isso, aquilo outro. E agora eu não consigo orar não, Deus. Toma cuidado se você tem trocado o Senhor por outras coisas. O Senhor, Ele não aceita ficar no segundo lugar na sua vida. Não aceita. Eu lembro que uma época da minha vida eu dava escola bíblica e era professora de escola dominical, adorava liderar um pequeno grupo, sempre estava em movimentação na igreja, e eu fazia muitas coisas na igreja. Porém, era uma época que eu estava na faculdade e eu virei para Deus e falei com Deus assim, Deus, eu vou dar uma pausa agora nas atividades da igreja
porque eu quero ser uma excelente profissional. E eu vou me dedicar nos estudos. E foi esse meu combinado com o Senhor. Falei, Deus, eu vou dedicar nos estudos, vou ser uma excelente profissional. E nisso, eu vou ter que sair de algumas atividades da igreja. Foi o que eu falei com Deus. Passado alguns meses, o ano termina. Eu tinha me dedicado muito na faculdade. E na época eu tinha FIES 100%. Eu não pagava a faculdade, minha faculdade era toda por FIES. E quando eu fui olhar para fazer minha rematrícula no próximo ano, eu descobri que meu FIES tinha sido cortado. E ali, na hora que eu descobri que meu FIES foi cortado, eu fui correr atrás do prejuízo, questionar, liguei no MEC, tentei ver o que estava acontecendo e um monte de coisa. E aí eles falaram assim, Raira, você tinha que ter renovado seu FIES nesse momento, assim, assim, assim. Na época, eu prestava serviço para a Caixa, Caixa Econômica. Então eu trabalhava para a Caixa e eu sabia de tudo que acontecia. O FIES era renovado na agência da Caixa. Como que saiu renovação de FIES, eu trabalhando lá dentro não vi e perdi o meu FIES. Eu fiquei indignada porque eu não recebi um e-mail, eu não recebi uma ligação, nenhum comunicado dizendo que eu tinha que fazer uma renovação. E ali eu perdi o meu FIES. E aí pra onde que eu fui? Chorar na cama que é lugar quente, né? Minha mãe falava isso. Vai chorar na cama que é lugar quente. Na hora que eu vi que eu tinha perdido o meu FIES, eu fui pra Deus. Aí nessa hora eu fui correr pro Senhor e falar, Deus, o que tá acontecendo? Por que o Senhor deixou que meu FIES fosse cortado? Porque na minha cabeça todas as coisas obedecem um propósito vindo do céu. Opa, então se meu FIES foi cortado, significa que Deus permitiu. Tudo que acontece na sua vida, meu irmão e minha irmã, tem duas causas. Ou Deus permitiu, ou você deu legalidade. Sofreu um acidente, ou você foi imprudente, você causou com as suas próprias mãos e deu uma brecha, abriu uma legalidade para o diabo tocar, ou foi a permissão de Deus. Naquele momento, rebobinando a fita, eu sabia que eu estava sendo uma filha exemplar. Eu falei, Deus, por que o Senhor permitiu? E aí o que Deus respondeu para mim foi, eu não aceito ficar no segundo lugar na sua vida. Escreve isso nos comentários. Eu não aceito, Deus não aceita ficar no segundo lugar. Acrescenta na minha vida, porque Ele não aceita ficar no segundo lugar da sua vida. Talvez você é a pessoa que trabalha muito. Talvez você cuida da casa como ninguém. Talvez você é um empresário de sucesso. Uma empresária de sucesso. Você é sensacional em tudo que faz. Sabe? Mas você tem deixado o Senhor ficar em segundo lugar na sua vida. Porque quando dá um horário da tarde, você está tão atarefado com tantas as coisas que você não tira tempo para orar, para falar com Deus. Deus, Ele não aceita ficar no segundo lugar na sua vida. Se você tem um hábito de acordar e pegar o telefone, em nome de Jesus, repreende isso na sua vida. Você vai acordar e vai orar. Eu já tenho um hábito. Eu durmo... Mas eu já sou besta demais, porque eu durmo falando, Deus, vamos dormir nós dois. E eu já acordo falando assim, bom dia, sua princesa acordou. E eu falo assim, mas Deus, eu acabei de falar com o Senhor, parece que eu acabei de falar e acordei. Essa noite mesmo foi uma das noites que eu dormi orando. Eu terminei de fazer minha oração, eu sempre faço a oração ajoelhado, viu? Tem mais poder oração de joelho, tá? Ó, pega essa dica. Não muda muita coisa não, mas ajoelhar significa que você tá ali se reverenciando diante do Senhor, né? É bem raiz. E eu orei à noite, dormi orando, falando, Deus, vamos dormir nós dois. E acordei, na hora que eu acordei, eu falei, Deus, mas parece que foi agora que a gente estava junto, que eu só fechei o olho e acordei. Eu já acordei falando com o Senhor. Então eu quero te ensinar. Se você tem esse hábito de dormir, acordar, pegar no telefone como primeira ação da sua vida, tira isso, sabe? Não sei qual que são os seus ritos. Às vezes você tem o hábito, né? Tem pessoas aqui que tomam remédio para dormir, para acordar. Eu quero que você coloque o Senhor em primeiro na sua vida. Antes do seu remédio, você precisa de Deus. Então, se você tem o hábito de deixar a água do lado da cama, para na hora que você acordar, você toma o seu remédio e bebe a sua água,
Cessa isso, sabe? Acordou? Dobra o seu joelho, conecta a sua vida com Deus, depois toma seu remédio, depois você vai viver. Depois você vai fazer o que você quiser. Você vai no banheiro, escova seus dentes, toma sua água, faz o ritual que você quiser. Mas Deus, ele precisa ser o primeiro na sua vida. Entende? Bom dia, Alex. Deus te abençoe. Então tira isso. A ira do Senhor se acende contra aquele povo. Vamos lá no versículo 4. Versículo 4, capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou os juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sobre a sua autoridade que participam do culto a Baal. Baal era um deus, né? E esse Deus fica perseguindo o povo de Israel. Porque toda hora você vai ver. E o povo queria que eles se prostrassem diante de Baal. Baal era um Deus, né? Era uma adoração que se prestava a um Deus. E o tempo todo Israel está sendo confrontado com esse outro Deus. Mas aí ele está falando com Moisés: Moisés, pede que as autoridades mate, execute todos aqueles que prestaram culto a Baal. Versículo 6. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro da sua casa uma mulher midianita. Diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, guarda esse nome, quando Finéias, da linhagem sacerdotal, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, ele viu isso, levantou e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Acabei de ler o versículo 9, Silvia. Olha que interessante, a gente vê um homem sendo levantado agora, e esse homem é Finéias. Finéias, muito obrigada, Renatinha. Nós estamos lendo Números, capítulo 25, terminei de ler o versículo 9. A gente vê aqui agora Finéias levantando, e Finéias era um homem corajoso, talvez aí na flor da idade. Vamos supor, igual, por exemplo, Arão morreu com 120 anos. Supondo que Eleazar, o seu filho, tinha 60, 70, 80, vamos colocar aí, que Eleazar, filho de Arão, tivesse entre 60 e 80 anos. Eu creio que Finéias tinha 40, né? Uns 40 anos, mas tinha coragem suficiente para poder executar algo que o resto do povo não tinha coragem. Eu imagino que o sentimento de Finéias é: como que esse incircunciso, como que esse cara é louco de ver toda a congregação morrendo porque se misturou com essas mulheres midianitas, essas mulheres moabitas, e ele tem coragem de trazer essas mulheres para cá? Ele é louco? Deus está mandando executar. Eu vou acabar com a raça dele agora. E eu creio que ele saiu com raiva e na ira ele matou. Enfiou uma lança, então a praga cessou. Eu quero fazer agora uma aplicação para a nossa vida no seguinte: tem gente que é crente de igreja, já é crente de anos, velho de igreja, caminha com o Senhor há muito tempo, tem princípios, tem conhecimento, tem sabedoria, mas quando vê alguma coisa errada, quando precisa se posicionar, não se posiciona. Aí chega alguém novo na fé, chega um irmãozinho que não tem fundamento, não sabe nada, mas tem coragem de executar e salva todo um povo. Entende? Por que você perdeu a sua coragem de avançar no reino? Por que você já tem 10 anos de caminhada cristã e você não evangeliza mais nos pontos de ônibus? O que aconteceu que você perdeu essa coragem aqui de Finéias?
de levantar e falar com quem está errado, ou está errado. Conserta a sua vida. Hoje nós temos criados dentro da igreja pessoas tolerantes ao pecado. Pessoas que toleram por muito tempo o pecado. Só que a palavra fala que nós não devemos ser tolerantes ao pecado. Eu vou falar aqui algo, correndo o risco de ser julgado. Deixa eu responder a mensagem da Roseli. Raira, onde na Bíblia fala que Balaão falou para os israelitas se deitarem com as mulheres midianitas? Números 31. Eu não citei a passagem, Roseli, porque nós vamos chegar lá ainda. Então, na hora que chegar, a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Mas se você quiser saber, você pode ir lá em... Eu vou pegar nessa Bíblia, porque eu estava lendo, fazendo devocional nessa. Aqui, olha. Números 31 vai falar sobre o Senhor dizer, antes de Moisés morrer, ele vai falar assim: Moisés, vingue dos midianitas para mim. E quando chega lá no versículo 7, vai falar: eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além daqueles que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, 5 reis dos midianitas, e também mataram a espada Balaão, filho de Beor. O porquê? Lá no versículo 16 vai falar: eis que, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Quando chega em Apocalipse 2 também vai falar, não seja vocês como Balaão, que convencia as mulheres, isso e aquilo outro. Quando chegar nesse versículo aqui, nesse capítulo, nós vamos estudar mais detalhados, tá? E aí você não vai perder esse dia não, tá bom, Roseli? Voltando, onde que eu tava? Ousadia no falar. Quem que lembra onde que eu tava, gente? Porque eu li o comentário e eu me perdi. Não sei. Eu lembro que eu tava falando sobre esse impeto, né? Dos mais novos na fé, eles serem mais ousados na presença de Deus. Eles serem mais usados com o Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, embora eu não tinha maturidade, eu falava de Jesus para todo mundo, de forma assim, chata, muito chata. Mas eu falava. E aí eu te pergunto, o Senhor, Ele pode contar com a sua vida? O Senhor pode contar com a sua ousadia? Muito obrigada, viu, Dailane? Deus te abençoa. Permanece e fica firme, tá bom? O Senhor, Ele pode contar com a sua vida? Porque a gente vai passando alguns anos, a gente vai começando a ter uma maturidade, e aí você vai começando a julgar, acho que aqui não é o momento de eu falar. Sabe? Quando a gente é novo na fé, a gente é ousado com o Senhor, e a gente vai alcançando lugares altos em Deus. Eu lembro um dia que eu virei para Deus na maior ignorância, porque eu não tinha muita sabedoria, eu só queria saber quem que era Deus. 19 anos, virei para Deus e falei assim: Deus, me mostra como eu sou para o Senhor. E o Senhor me fez ver numa visão um vaso. O vaso era grande, eu acho que o maior vaso que eu já vi na minha vida. O vaso estava debaixo de uma escada, ficava um vaso assim grande, e as flores que saíam nele, a planta, ela era elétrica, automatizada, não era uma planta natural, era uma planta elétrica. E aí as flores caíam, e as pétalas coloridas brilhavam e caía, e na hora que caía a flor, até hoje, essa visão é muito nítida para mim. Eu virei para Deus e falei: Deus, me mostra como eu sou pro Senhor. Me mostra como eu sou pro Senhor. Porque eu vinha de um histórico de não ser valorizada. Um histórico de me achar feia. Um histórico de não ver o meu valor. E aí eu falei: Deus, como eu sou pro Senhor? E Deus me mostrou um vaso grande. Era um vaso mais grande que eu já tinha visto. Mais grande não tem. Era o maior vaso que eu já tinha visto na minha vida. E as flores caíam, brilhavam. Flores elétricas. Eu sei que ela não era natural.
Era um vaso de flor elétrico. E as pétalas caíam. E na hora que as pétalas caíam, mais flores nasciam. E eu falei, fiquei deslumbrada. Eu falei, poxa vida, Deus. Eu tô saindo dessa visão agora me achando. Porque eu tô entendendo que o Senhor me vê de uma forma linda. E aí eu fui aprendendo a chegar no ponto do meu valor. Mas eu era muito ousada com o Senhor. E até hoje eu faço orações muito ousadas com Deus. Eu quero sentir Deus, eu quero tocar em Deus, eu quero ver Deus, eu quero viver o sobrenatural com Deus. Mas eu lembro que na minha conversão eu era muito mais. Hoje eu ainda considero muito ousada, eu me arrisco muito com Deus, eu reconheço a autoridade que eu tenho, criei maturidade em vários aspectos, porque naquela época a raia de lá era a raia que falava que todo mundo ia para o inferno. Né? Eu falava assim, eu conheci Jesus... E eu falava para todo mundo que essa pessoa, se ela tivesse Jesus, ela ia para o inferno. Eu era a pessoa que largava o trabalho e ia com a mão estendida falando, Deus, converte aquele ali, converte aquele ali, converte aquele ali. Ô Deus, se encontra com aquele ali, nananana. E eu ia, orando, na cidade. Uma das maiores provas que eu enfrentei na minha vida, porque eu entrei numa batalha espiritual e na época eu não sabia o que era, mas eu tomei muito corpo, porque eu passei muito mal, eu tive muita sensação de mal-estar, fiquei ruim. Foi uma vez que eu vi uma mulher, ela estava indo nas encruzilhadas da cidade, arrastando uma mala, e ela batia uma mala e fazia uma reza. Tipo, ela fazia uma cruz, pá, 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 e fazia uma reza. E só nas encruzilhadas. E do meu serviço até a minha casa, eu devo ter passado com ela umas 15 encruzilhadas. E ela ia fazendo e eu ia desfazendo. Ela fazia assim, tá, 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 tá. E eu falei, Deus, eu não sei o que essa mulher tá fazendo, mas se for uma macumba, se for isso aqui, se for não sei o que, desfaça, Deus, desfaça. A mulher ia fazendo, eu ia desfazendo. A mulher ia fazendo, eu ia desfazendo. Hoje, com a consciência que eu tenho, com a maturidade que eu não tenho coragem de desfazer macumba dos outros, não, gente. Hoje eu já olho e falo assim, isso é guerra que eu não vou entrar, não. Essa guerra aqui é para patrão maior. E eu não tenho cacife para poder enfrentar essa guerra aqui, não. Não vou, não faço. Eu creio que naquela época eu não morri porque a mão do Senhor foi sobre a minha vida. Mas pensa, gente, uma menina de 19 anos, 1 ano de caminhada com Jesus, estava me achando a mais poderosa no mundo espiritual. Mas eu jejuava todos os dias, jejuava. E eu fui desfazer macumba. Macumba a nível de cidade, gente. Você tem noção do que é isso? Potestade a nível de cidade que eu estava enfrentando. Mas o fato de eu não ter conhecimento me fez enfrentar. E eu falei, quem que é essa potestade contra mim? Pra mim era tudo demônio. Não sabia que tinha potestade, não sabia que tinha principado, eu não sabia que tinha nada. Sei que eu fiquei ruim de cama. Não levantava, passava mal todos os dias. Por quê? Entrei em guerra que não era minha. Mas que foi desfeito, foi. Porque eu tinha coragem. É sobre isso que eu tô falando. Essa ingenuidade com o Senhor, esse amor inicial, né? Esse encontro com Jesus de primeira mão nos faz ser ousados com Deus. Mas é nesse ponto que nós vamos viver as maravilhas. Porque a gente está vendo Finéias, o filho de Eleazar, neto de Arão, matando a espada um cara que levou para dentro do acampamento uma mulher midianita. Ou seja, alguém que estava ali com sede de Deus. Alguém que tinha experimentado da presença de Deus e falou assim, eu não tolero. Isso eu não tolero. Esse é um chacoalhão para nós como igreja. Para de tolerar a Jezabel. Para de tolerar essas doutrinas. Agora eu lembrei o que eu ia falar, que eu esqueci na hora que eu fui responder uma pergunta. Eu comecei dizendo que era perigoso que eu ia falar, porque hoje na internet não se pode falar o que quer. Não vou citar nomes, mas você que lute para saber quem, mas para alguns você já deve saber, se você quiser souber o nome e quiser colocar nos comentários, pode, porque o comentário não fica gravado, mas a live sim. Mas tem um pastor
eu não posso dizer que ele é um pastor, não sei se ele é um pastor, se ele é um cantor, que ele veio à tona agora, ele e a esposa dele, eles se levantaram para justificar, se posicionar diante de um acontecimento em uma igreja grande no Brasil. Essa igreja tem em Belo Horizonte, mas ele estava falando em específico da igreja de Santa Catarina, né, Balneário Camboriú. E esse pastor, ele começou a se posicionar, falar que ele não faz mais parte desse ministério, porém em 2011 ele saiu, ele fez o desligamento desse ministério, mas ele já sabia de algumas coisas que aconteciam nesse ministério. E esse pastor que se posicionou hoje, ele e a esposa dele, são referências, são pastores vistos no Brasil. E aí eu falo que a igreja do Senhor, ela não tem se posicionado como deveria. Talvez ele não tinha como provar, mas ele falou que ele sofreu abuso emocional dentro dessa igreja. E o que é que faz, gente, uma pessoa sair da igreja e deixar todo o restante debaixo desse domínio? Entende o que eu estou querendo dizer? É onde eu falo que a igreja do Senhor, que somos nós, aprendeu a tolerar demais as doutrinas de Jezabel. Aprendemos a suportar demais as coisas erradas. Aí eu falo assim, mas tá. Ele falou assim, eu vi a necessidade de hoje vir na internet me posicionar e falar, porque agora estourou o escândalo dessa igreja. Saiu o escândalo dessa igreja que o pastor fazia o abuso emocional, não sei mais o que, porque eu não consultei sobre a igreja, não vi a reportagem. Eu vi um vídeo que chegou pra mim falando, fulano de tal se posiciona contra a igreja tal, falando que isso, aquilo. Igreja acusada de abuso. Aí você vai ver, uai, quem que é o pastor dessa igreja? Mas, tá, o pastor que abusa tá errado. Ele acabou manchando o nome do Senhor, sabe? Mistura as coisas. Aí o povo acha que toda igreja é dessa forma, acha que todo cristão é dessa mesma maneira, e não é. São pessoas que acabam sujando o nome de Cristo. Não sujando, porque o nome de Cristo ele nunca vai ser sujo. Eu falo assim, as pessoas colocam a imagem de Cristo, assemelha nós com a imagem de Cristo e nós manchamos aquela confiança que Cristo ele nos deu. É isso que eu tô querendo dizer, porque o nome de Jesus ele nunca será manchado, tá? Me entenda bem. Mas eu falo, por que em 2011 esse pastor não se posicionou? Uma vez que ele é tão conhecido. Por que ele não falou, ó, igreja tal tem pastor tal, vai investigar? Será que é medo de um processo? Será que é medo de um escândalo? Sabe? Não precisava vir na mídia não, falasse com os membros da igreja, mas que fosse sincero. Então eu quero te levar hoje a um lugar de sinceridade com o Senhor. Seja ousado, seja você como Finéias, intolerante às doutrinas de Jezabel, às iniquidades no meio da congregação, ao pecado que fica aí rondando. Seja intolerante com o pecado. Não tem nada a ver com o pecador, tá? A pessoa a gente ama. A gente tem que amar vidas. As vidas nós amamos, mas o pecado nós apontamos e condenamos. O pecado sai do meio. E aí você fala com a pessoa, toma cuidado. Isso aqui pode te matar. Isso é zelo, isso é cuidado. Isso é a nossa vida se importando com outra vida. Viu? Vamos lá para a gente terminar a leitura de hoje. Versículo 10 de Números 25. Então o Senhor disse a Moisés, se você tem perguntas, deixa aqui na caixinha de perguntas, nessa interrogação que tem embaixo na live, sabe? Não sei se para você aparece interrogação, mas aí você deixa sua pergunta na interrogação. Assim que eu terminar a leitura, eu leio e a gente responde perguntas. Porque durante a live eu não consigo ver todos os comentários, porque senão eu desconcentro, tá? E não consigo concluir. Então o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas. Um homem
com o poder de afastar a ira contra todo o povo. Vamos entender. Quer dizer que alguns homens trouxeram mulheres para dentro da congregação. Alguns homens. Porém, a congregação toda está sendo afetada por conta de alguns homens. A congregação toda sendo afetada por conta de alguns homens. Isso fala que, às vezes, o pecado de alguém pode contaminar toda a massa. Eu escutei uma pregação do Thelmo uma vez, e essa pregação foi tão pertinente para mim, que eu falei, meu Deus, é muito sério. Eu tenho zelo, eu tenho muito amor por vidas. E eu tento levar a minha vida o mais reto que eu consigo, para que eu não suje a sua vida. Mas quando você está ministrando sobre vidas, existe um óleo agora descendo sobre a minha vida. E esse óleo vai escorrer sobre a sua. Se a minha barba estiver suja, vê de forma simbólica. Lembrando, existe um óleo que desce sobre a barba de Arão, que vai, né? Aí tem todo um contexto. Mas se a barba da pessoa que está ministrando estiver suja, desce óleo contaminado. Se você estiver debaixo de uma liderança que tá com a barba suja, vai respingar em você óleo sujo. Então avalie, pontue, saiba onde você está entrando, saiba quem é a sua liderança, conheça a sua liderança a fundo, analise as falas que as pessoas soltam no altar. Ontem eu falei assim, coloquei no Instagram, né? O Provérbios de ontem, Provérbios 27, vai dizer que assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem a pessoa é. E aquilo que a pessoa fala diz o que tem no coração dela. Então, numa pregação, eu consigo discernir a pessoa. Tem lugar igual, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar pessoas que mudam a entonação para poder orar. Eu tô conversando com vocês aqui agora. E aí eu falo assim, vamos orar agora, gente? Imagina se na hora que eu falo, vamos orar, eu começo, Senhor, Santo Deus, Eterno Pai, Deus poderoso, agora em nome de Jesus. Para que eu vou mudar a minha entonação? Para falar com Deus? Para mostrar uma autoridade maior? Para impactar vidas? Para impressionar pessoas? Sabe, eu tenho um pouco de ranço quando as pessoas mudam entonação para orar. Se você é essa pessoa que muda entonação, saiba que se você orar perto de mim, eu vou falar assim, tem alguma coisa errada. Tá errado. Porque o que te leva a pensar que você tem que mudar a sua entonação para falar com Deus? Teve um dia que eu tava numa comunidade e aí o cara falou comigo que ele era pastor. Aí eu falei, tá, beleza, amém. Eu falei, então você ora antes da gente começar as visitas? Aí começa, Senhor, Eterno Deus, Poderoso Pai, isso aqui, isso aqui. E a pessoa começa a falar tanta coisa de Deus que eu falo assim, será que ela tá entendendo o que ela tá falando? Não é possível. Mudou a entonação, eu fico assim, ó, tem uma coisa estranha. Parece que a pessoa tá querendo passar uma outra imagem na hora que ela tá orando. A Raira que tá aqui ministrando é a Raira que ora, é a Raira que vive, é a Raira que toma café com a Cacau, com a Maíra, é a Raira que vai fazer com várias coisas. Essa sou eu. Não sou a Raíssa. Raíssa é uma pessoa que vive bem próxima de mim. Eu não mando um áudio pra você assim, para, Raíssa. Ô, Raíssa, para de ficar apagando áudio. Eu sou a mesma pessoa. Você precisa ser a mesma pessoa dentro do seu casamento, na igreja, na sua empresa, ministrando sobre vidas em todos os lugares. Você precisa ser a mesma pessoa. Porque se você é uma pessoa na live, imagina que se na live eu chego aqui e fico assim. Então, gente, abra as suas Bíblias em Números 25. Nós vamos estudar aqui agora a palavra de Deus. Falando manso. Aí quem conhece eu na vida real sabe que eu sou mó zoeira. Racho os bicos de tudo. Pra mim é pedra, pau, vamos lá. Tem que falar. Bateu, tem que levar. Vamos lá. Eu sou assim. Essa sou eu. Então se você oscila demais, você perde credibilidade. Então toma cuidado com isso. Então tem uma ira de um homem, de alguns homens, afetando toda uma congregação.
Barba suja pode afetar toda a congregação. Não tolere pecado de quem você sabe. Você tem 2 pontos. Supondo que você é amiga ou amigo da pessoa que está liderando um pequeno grupo, uma célula, ou o ministério infantil. Você é amigo dessa pessoa que está liderando algo. E você ficou sabendo do pecado dessa pessoa. Você vai falar assim, ou você conserta, já confessou seu pecado pra mim, você vai consertar, nós vamos orar, e a partir de hoje é uma vida nova. Mas se eu ver vestígio de você cometendo o mesmo pecado, você vai sair do cargo da liderança. Ou você sai ou eu conto. O que você escolhe? É assim que tem que ser. Intolerante com o pecado. Ou você sai, ou eu vou contar que você está em pecado, porque você não tem direito de ficar sujando a vida dos outros. Quer ficar no pecado? Que fique. Que vá você sozinho pro inferno. Mas agora você se sujar e ainda abrir brecha na vida de outras pessoas, sai fora. Sai fora. Isso pra mim é um cúmulo. Não tem como. E aí vem Finéias e mata aquele homem. E aí Deus fala, por conta de um homem posicionado, a minha ira cessou no meio da congregação. Se você se posiciona, pode cessar a praga no meio da congregação. Entende? Entende? Faz o joinha. Cadê o joinha da bolha? É isso. Concluindo, versículo 14. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbi, era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés, ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor. Também por causa de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente de Peor. A Bíblia faz questão de registrar quem foi essa mulher. Porque quem recebeu a palavra para as mulheres seduzirem os homens foi Balaque, o rei. Então aqui é cacique grande, né? É gente poderosa. Esse rei vai mandar quem? Vai mandar as filhas dos seus subordinados. Porque o rei não tem como implementar essa cultura no servo aqui embaixo. Não vai. Ele vai primeiro mandar nos aliados dele, em quem tem aliança com ele. E quem tem aliança com ele? Os líderes dos clãs. E aí vem, os líderes do clã têm filha, têm esposa. Vai lá, filha, vai lá, seduza o povo de Israel, senão nós vamos ser mortos. Leva suas amigas, tem que seduzir eles. E aí a mulher foi morta. E Deus deixa muito bem registrado, porque essa geração que nós estamos falando aqui agora, geração de Eleazar, geração desse povo que está vindo aqui agora todo, é a geração que vai entrar na terra de Canaã. E todo pecado que eles cometem, Deus trata na hora. Porque Deus não quer que eles entrem na terra corrompidos, né? E é isso que o Senhor vai fazer. Vou te mostrar que tem consequência. É para não fazer mais. E ali o Senhor está ensinando aquele povo, né? Nós terminamos o devocional de hoje por aqui, né, em relação à palavra. Terminamos a leitura do capítulo 25. Fico feliz que você tenha chegado até aqui com a gente. O capítulo de hoje falou muito ao nosso coração, né, sobre sermos ousados, não perder o primeiro amor, sobre a gente avançar, da mesma forma que um pecado por uma pessoa pode contaminar uma massa, mas se tiver alguém posicionado pode salvar também toda uma nação. Existem os lados, né? E você precisa escolher o lado que você vai se posicionar com o Senhor. Não seja negligente, não seja tolerante ao pecado, tá? Manda ele embora, manda ele zarpar em nome de Jesus. E é isso, viu? É isso. Deixa eu ler aqui as perguntas agora. Qual é o capítulo de Provérbios mesmo? Deixa eu ver. O da água que eu falei? Eu não sei se é o da água. Você tá aqui ainda? Se for o da água, Provérbios 27.
Provérbios 27. Deixa eu voltar à pergunta dele. É Monique, né? Tô procurando aqui, tá bom? Um instante que eu vou olhar no Instagram. Provérbios. Eu postei ontem. Ah, não quer carregar. Mas eu postei ontem esse provérbio. Se você pode, busca lá no meu Instagram pra mim. Clica na minha fotinho. Vê se você consegue entrar no meu perfil. Pra poder ver. Provérbios 27. Eu tenho anotado aqui no Evernote. Provérbios 27. E não coloquei o versículo. Socorro, Deus! Provérbios 27, 19. Thank you! Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Respondi sua pergunta, Monique. Agora eu fico satisfeita. Obrigada. Eu sou apaixonada com vocês, viu? São demais. Raira. Vamos lá. Se você tem a sua pergunta, deixa aí. Vamos lá. Essa pergunta aqui, ó. Raira, bispo e pastor é o mesmo? Eles operam, Glória, a mesma função. Quando você fala assim, presbitério, pastor, bispo, é a mesma coisa. Eles operam a mesma função. Cuidam da igreja. Mas eu vejo que pastor é muito mais... É porque pastor é uma das vocações que você pode ter. Então, o pastoreio é para cuidar das ovelhas. Mas, no sentido de igreja, bispo, pastor e presbitério é a mesma coisa, entende? Mas eu não gosto do termo bispo. Não gosto. Aí já é história pra outra live, viu, Raíssa? Mas é isso. Tem alguém aqui assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e gostaria de fazer isso nesta manhã? Ou você que desviou do caminho e hoje você quer voltar? Se tem pessoas novas, deixa eu conhecer você. Fala, eu sou novo por aqui, eu. Oi. Todo mundo já é salvo? Então escreve, eu sou salvo. Coloca a mão no coração. Escreve aí, eu sou salvo. Eu sou salvo. Pode ser perseguição, Elísia.
Antônio, eu vou orar por você, viu? Pelo seu aniversário. Que Deus te abençoa, que Ele te dê muitos anos de vida. Seja bem-vindo por aqui. Sempre que você quiser, será bem-vindo. Que o Senhor te dê coragem, ousadia, para que você possa ministrar a palavra dEle. Você falou que tem vontade de fazer isso também, né? De alcançar vidas por meio de Instagram. Então, que Ele possa te usar. Em nome de Jesus. Mão no coração. Feche seus olhos. E fala assim com Jesus. Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. E produzir frutos a 30, a 60, a 100 por 1. Fala assim, Espírito Santo, muito obrigado por morar em mim. Papai, essa é a tua palavra, ela foi pregada. E eu peço ao Senhor, Deus, que continue ministrando sobre cada vida. Oro pela vida do Antônio, Pai, que está completando mais um ano de vida, mais uma primavera. Que o Senhor possa abençoá-lo com toda sorte de bênção. Que ele possa mesmo buscar sabedoria todos os dias da vida dele. Que ele alcance ousadia para pregar o teu evangelho. Sabedoria para anunciar o teu reino. Em nome de Jesus. Oro também pela vida do meu primo, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor permaneça sendo com ele, em nome de Jesus. Que o dia de hoje seja regado da tua graça, do teu amor, da tua bondade. Nos coloca na tua agenda, nos inclua na tua programação. Manifesta o teu querer em nós, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, Pai. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Perto do meu batismo nas águas, eu cancelei. Por que, Monique? O que aconteceu? O que aconteceu, filha? Estava passando por muita prova? Você sabia que próximo de batismo assim é muita prova mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fica firme com Jesus. E não tenha medo de se entregar para Ele, de fazer essa confissão pública. Deixa o Senhor entrar por completo na sua vida. Declara pro inferno que você é dele. Viu? Em nome de Jesus. Se você precisar da minha ajuda e eu conseguir te ajudar com alguma coisa, é só você me chamar no privado. Tá bom? Pode me mandar um direct ou o WhatsApp. Aconselho o WhatsApp. Meu Instagram não chega a notificação. Então as pessoas me mandam mensagem e eu vou ver na hora que eu entrar. Se eu não entrar, eu não vejo, né? Então é isso. Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. Aqui, deixa eu preparar o emocional de vocês de uma vez, para não falar que eu peguei de surpresa. Semana que vem, nós não teremos live, porque eu vou estar de férias. Yeah. Vou viajar, vou pro retiro de pastoras que vai ter do Mevan, em Balneário Camboriú. Então eu vou na segunda-feira. A conferência é na quinta, sexta, sábado e domingo. Mas eu vou para poder descansar um pouquinho. Viu? Aí semana que vem... Faz a sua cara não, Nívia. Semana que vem vocês vão estar de folga também. Mas folga das lives. Eu vou ver como é que vai estar lá o clima lá, o dia, as programações. Se der, a gente faz live por lá. Mas se não, a gente faz pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Mas pra mim vai ser bom também, porque eu tô finalizando a mentoria. Gente, cada dia que passa eu fico mais apaixonada pela mentoria. Tá tão lindo, sabe? Tô criando um e-book, o e-book tem tarefas pra poder fazer. Tá fofinho. Não é porque é meu não, mas tá fofinho. Vai ficar lindo. Qualquer coisa a gente faz uma parceria com a Dani, né? A Dani faz pra gente os e-books em forma de livro, hein? Que chiqueza que vai ser. Vai ser chique demais. É isso. Estarei em Santa Catarina semana que vem, pousada. Tenho irmãos de fé no litoral norte catarinense. Não nos deixe, por favor. Não, deixar não vou deixar não, viu? Pode ficar tranquila, Karine.
Deus abençoe o dia de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tá? Beijo!